A ministra Carmen Lúcia, do STF, falou recentemente num podcast qualquer da vida aí, suponho que ligado ao pessoal lá da Globo, bem, ela falou a respeito da questão da liberdade. E nas palavras da ministra Carmen Lúcia, a liberdade seria um sentimento, né? Que coisa impressionante. Preciso dizer desde o início que ela falou aquilo ali não como uma definição jurídica, ela não estava numa decisão jurídica ali do STF naquele momento, ela estava num bate-papo falando a respeito da vida dela naquele momento específico em que ela usou essa expressão em que ela se referiu à liberdade como um sentimento humano. Então ela estava ali batendo um papo, como podcasts geralmente são. Então ela não foi taxativa, por assim dizer, preciso deixar isso claro. Contudo, não dá para ignorar o fato de que as ações do STF nos últimos tempos têm caminhado muito nesse sentido, e pode ser que na verdade a senhora Carmen Lúcia tenha cometido ali um ato falho, ou seja, ela deixou escapar algo ali que ela realmente acredita, mas que ela não gostaria de ter manifestado daquela forma. Ato falho é uma falha do nosso cérebro quando ele entrega uma verdade que nós gostaríamos de esconder, uma opinião que nós gostaríamos que ficasse conosco, não fosse partilhada com as outras pessoas, né? Então pode ser aí que ela tenha cometido um ato falho no final das contas, e a ação do STF nos últimos tempos aponta justamente para essa possibilidade que eu não descartaria. Falei em outro vídeo aqui do meu canal também a respeito da atuação do STF, como ela tem sido muito midiática, como ela tem sido muito política. Isso viola totalmente a divisão entre os três poderes, que supostamente aí é um dos pilares que garantem um Estado democrático de direito, uma república democrática, como é o caso aqui do Brasil. Fiz outro vídeo recente aqui no canal falando por que isso é uma grande besteira, mas o fato é que nos últimos dias nós vimos aí manifestações públicas polêmicas por parte do senhor Alexandre de Moraes, o que é comum, toda semana tem uma fala dele nesse sentido aí, do senhor Gilmar Mendes. Fiz um vídeo aqui para o canal, não sei se sai antes ou depois desse aqui, tratando das falas do Gilmar Mendes, e agora nesse vídeo eu trato das falas da senhora Carmen Lúcia, tratando a respeito da liberdade. Fica aí o grande ponto inicial. Será que os ministros do STF deveriam se manifestar tanto assim publicamente, do ponto de vista do Estado democrático de direito, do ponto de vista da funcionalidade das instituições? Faz parte das atribuições dos ministros do STF dar tantas opiniões e opiniões tão polêmicas com um viés político aí tão claro, uma vez que o STF é um tribunal supostamente isento, um tribunal técnico que existe apenas para proteger a Constituição Federal. Enfim, fica aí o questionamento. Mas então a Carmen Lúcia se referiu à liberdade dessa forma, como um sentimento que as pessoas têm, um sentimento do ser humano que nasce ali de dentro do coração do ser humano. E aí você pode dizer, então, que isso aí, na verdade, é uma manifestação poética da Carmen Lúcia, e eu não descarto essa possibilidade totalmente, não. Pode ser que ela tenha dito que a liberdade é uma necessidade do ser humano, todo ser humano nasceu para ser livre, como diria lá o apóstolo Paulo, talvez, não é? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, talvez ela esteja falando nesse ponto, mas eu acredito mais que foi um ato falho mesmo, oriundo de uma convicção que os ministros do STF passaram a adotar há algum tempo. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal sempre teve esse tipo de interpretação a respeito da liberdade humana. Acredito que isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, mas atualmente é consenso entre os ministros do STF que a liberdade é uma concessão estatal. Nós não somos livres por natureza, o Estado nos concede essa liberdade. Então, a afirmação da Carmen Lúcia que a liberdade não é um direito, é um sentimento, uma sensação humana, então isso aí casa muito bem com essa percepção a respeito aí da liberdade que o pessoal do STF tem demonstrado nos últimos anos especialmente. Vemos isso em decisões proferidas por esses ministros, seja no colegiado do STF, seja de forma monocrática. Temos acompanhado nos últimos tempos que, de fato, o STF não crê que o ser humano possua a liberdade como um direito fundamental. Qual que é o ponto libertário a respeito da liberdade, antes de eu entrar
nessa questão aí do STF, como ele enxerga a liberdade humana. A liberdade, de acordo com a ética libertária, não é um fundamento em si próprio. O fundamento da ética libertária é a propriedade privada, e é aí que você delimita a questão da liberdade individual, então. Então você não tem direito de ir e vir, liberdade de ir e vir, na minha propriedade. Se eu não autorizar você a entrar na minha propriedade, você não tem essa liberdade. Então a sua liberdade está condicionada à sua propriedade e à permissão que outras pessoas dão em relação à sua própria propriedade, né? Então, sim, do ponto de vista libertário, não existe liberdade irrestrita, ela está sempre sujeita à questão da propriedade privada. Porém, em casos como o da liberdade de expressão, é difícil você limitar isso por meio da propriedade, né? Porque se você está falando algo, você está usando a sua língua, ela pertence a você, ela faz parte do seu corpo. Então, você pode falar com ela o que você quiser a todo momento. O que você não pode fazer, por exemplo, é obrigar alguém a publicar a sua opinião na sua rede social, no seu jornal, na sua própria televisão, porque isso aí violaria então o direito de propriedade dessas pessoas. Elas publicam o que elas quiserem, e se elas não concordarem com a sua opinião, elas não vão publicar naturalmente. Então existe essa limitação aí para que a informação que você profere, aquilo que você fala, a sua expressão, chegue a um número maior de pessoas. Contudo, do ponto de vista estritamente do exercício dessa liberdade de expressão, é difícil dizer que ela possa ser restringida, uma vez que você está falando com a sua boca, que pertence exclusivamente a você, não é? Então, no fim das contas, resumindo, para a ética libertária, o que define a liberdade é a propriedade. A propriedade é um fundamento do libertarianismo, é o que dirime conflitos humanos e é o que determina aí onde nascem e cessam os direitos de cada indivíduo, que daí decorrem, não é? As liberdades que cada indivíduo possui. Porém, do ponto de vista aí estatista, pensando aí como funciona o Estado, como ele se julga dentro da sociedade, as funções que ele atribui para si próprio, entende-se que existam alguns direitos que são fundamentais para a própria manutenção do status quo aí, uma sociedade saudável, funcional, que tenha um Estado apenas para proteger as pessoas de possíveis agressores. Então o direito à vida, o direito à liberdade, o direito aí a ter um tratamento jurídico equânime, enfim, esses direitos aí fazem parte daquilo que nós imaginamos dentro da ideia estatal da existência de um Estado promotor da convivência humana pacífica. Então nós entendemos que esses direitos de fato existem aí nesse ordenamento estatal. Porém, o STF tem agido há muito tempo no sentido de desconsiderar isso aí, seja criando direitos coletivos, seja subordinando certos direitos a outros direitos, especialmente quando eles se tratam de indivíduos. Então, por exemplo, o seu direito de ir e vir está condicionado ao direito público da saúde. Se existe uma pandemia aí no ar, você não pode sair da sua casa, você perde o direito de sair da sua casa. Por quê? Porque você pode comprometer a saúde pública, a saúde coletiva. Então o direito coletivo à saúde é maior do que o direito aí à sua própria liberdade. E aí no ano passado nós temos, por exemplo, o julgamento lá da questão das fake news, o inquérito das fake news, limitação na campanha eleitoral e tudo mais. Houve um julgamento no STF em que a senhora Carmen Lúcia, a própria Carmen Lúcia, que é o título aí deste vídeo, o motivo deste vídeo aqui, ela votou naquela época de forma favorável à censura, porém ela fez uma ressalva ali, olha só que coisa, né? Não, isso aqui é muito perigoso, nós não podemos caminhar para esse lado aqui, em qualquer outra situação eu votaria contra, mas como estamos aí num risco institucional, num risco democrático, como se trata das eleições, nós vamos então aceitar, vou votar, vou acompanhar o voto do relator aí em prol da censura. Sou favorável à censura nisso aqui, a liberdade de expressão é garantida sempre, menos nesse caso aqui, vamos abrir mão da liberdade nesse sentido. Então já naquele momento a senhora Carmen Lúcia deixou claro que ela acredita que a liberdade tem condicionantes, que ela é uma concessão estatal. Se o Estado determina que as pessoas naquele momento não vão ter aquela liberdade, acabou. Elas não terão aquela liberdade naquele momento específico ali, não há nada que as pessoas possam fazer contra isso. Foi isso que entendeu a senhora Carmen Lúcia no ano passado e parece que ela mantém essa opinião até hoje, a opinião de que certos direitos humanos, ou talvez todos os direitos, possam ser suplantados a depender do interesse institucional, do interesse social, do interesse coletivo, do interesse, no fim das contas, do Estado, que é quem determina tudo isso aí, o que é bom para a população, o que é bom
para as instituições, enfim, é o Estado que determina aí o que é certo e o que é errado nesse sentido. Logo, os direitos individuais estão sujeitos à vontade do Estado. Isso é uma perversão total da ideia que fundamentou a existência de um Estado democrático de direito, que é justamente você ter uma Constituição, você ter organismos, ter uma divisão de poderes, ter instituições autônomas que possam, agindo de forma conjunta, proteger o indivíduo da tirania estatal. É para isso que existe todo esse aparato, supostamente. Para isso que ele foi criado, para evitar que o Estado cometesse tiranias contra os indivíduos aí, garantindo a esses indivíduos direitos fundamentais que, em hipótese alguma, poderiam ser suplantados. Isso está escrito na Constituição, é como se estivesse escrito na pedra. Porém, hoje em dia aqui no Brasil, e acontece em outras partes do mundo também, naturalmente, estou citando aqui o caso brasileiro por conta da senhora Carmen Lúcia, ministra do STF, aqui no Brasil essas coisas já foram desconsideradas há muito tempo. A Constituição se tornou objeto de constante interpretação e com interpretações as mais criativas que você possa imaginar. A letra da Constituição não significa absolutamente nada. Isso reforça apenas esse meu ponto de que toda essa ideia desse arcabouço do Estado democrático de direito, com suas constituições, suas instituições, seus órgãos fiscalizadores de controle, seus poderes divididos, enfim, tudo isso não serve para absolutamente nada do que ele se propõe a servir, que é preservar a liberdade humana, preservar os direitos fundamentais dos indivíduos. Isso existe apenas para consolidar o poder do Estado e dar um verniz de legitimidade para essa instituição que é ilegítima porque é parasitária, parasita a sociedade produtiva e limita os nossos direitos fundamentais oriundos da propriedade privada, que é como nós libertários entendemos essa questão. Então o que a Carmen Lúcia falou nada mais é do que uma síntese, ainda que romântica, ainda que ali num contexto de um bate-papo, de um podcast, mas uma síntese do que os ministros do STF já pensam há algum tempo. A liberdade humana não existe de fato como um direito fundamental dos indivíduos. Ela é apenas um sentimento, e no caso, um sentimento no coração dos ministros do STF.